A luz voltou, gratidão pela sua energia aqui. Traz ela para cá, vamos ver o que a sorte do oráculo revela para você na sua trajetória, no seu ciclo do mês de junho em diante. Essa mensagem continua sendo atemporal para quem encontrá-la depois, mas é necessário que você adapte para a sua realidade e faça isso com a maior cautela e discernimento, sem forçar, tá, gente? Sem forçar, porque é uma leitura coletiva no YouTube, tá bom, meus amores? Então eu peço que você se conecte com a sua egrégora, faça uma oração, você pode pausar esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com pessoas que você acredita que precisam receber essa mensagem, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos e assim você ajuda o canal a crescer, tá bom, meus amores? Então nós vamos agora nos conectar à energia do signo de Leão. Nós vamos definir a situação. Caso a situação não ressoe para você, a sua mensagem pode estar no final da leitura, mas é aconselhável também que você deixe essa leitura para outras pessoas ou assista a leitura daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Você pode salvar essa leitura na sua playlist assistir mais tarde, caso ela não ressoe desde já, tá bom? Então, sob a tutela dos anjos e arcanjos, sob o sagrado nome de Deus, nós vamos definir agora a situação para o coletivo de Leão. Boa sorte! Nós temos aqui o 4 de copas. Estou utilizando o tarô de Marcélia. Nós temos a carta do Eremita. Nós temos a carta do Papa. E nós temos a carta do Rei de Copas. Olha que interessante, gente. O Eremita aqui veio invertido. Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui para o coletivo de Leão no mês de junho é uma possibilidade que se abre de você sair de uma situação de enclausuramento, de claustro. Talvez você estivesse estudando para concurso, estudando para uma prova. Eu vejo muito estudo aqui, tá, gente? Eu vejo uma pessoa fechada aqui. O Eremita com 4 de copas está me falando aqui de uma pessoa que ela estava mais isolada. E agora, no mês de junho, tem uma possibilidade de você se abrir para novas parcerias, novos contratos, tá? Assinatura aí. Por isso que eu tô falando de alguém que pode estar. De alguém que podia já ser concursado e estava estudando para um novo concurso e é aprovado. Porque eu estou vendo aqui um novo contrato, né? Uma assinatura de um documento e uma realização emocional muito grande. Alguém que amadureceu muito emocionalmente nesse processo. Então vamos lá. A primeira energia de vocês, gente, está me falando aqui de lua em câncer. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que apesar da lua ter uma boa relação com o signo de câncer, por ela estar ali domiciliada, porque câncer é regido pela lua, a gente tem uma a gente tem uma elevação da energia da lua até um ponto em que ela transborda. Então, é por isso que muita gente fala que o 4 de copas ela tem uma energia de água estagnada, água parada, porque assim, 4 de copas ele tem a estabilidade do número 4, mas na energia de vocês aqui vem falando de uma pessoa que ela já está farta, é até é uma situação luxuriante, vamos dizer assim, no sentido de que a pessoa tem tanto conforto, a pessoa teve tanto daquilo, teve tanta satisfação emocional naquela situação ali, que ela já ficou até meio entediada, ela já está até meio farta da situação. Definição da situação para um coletivo, tá? Se você é uma pessoa que você não estava se sentindo fechada, enclausurada para o seu signo, que é um signo tido como muito radiante, muito iluminado, signo de leão, né? Ligado ao sol,
aqui está dizendo que o coletivo com o qual eu estou me comunicando estava fechado, sim, emocionalmente em alguma situação. Ou você se isolou para estudar para alguma coisa, um concurso, por exemplo, por isso que eu falei, uma prova, ou você se isolou para que as companhias não te desviassem de um determinado propósito aqui de estudo, de ensino superior, tá bom? Então aqui a gente está falando de pessoas que elas tiveram muitas oportunidades, foram chamadas para sair, foram chamadas para dar uma volta, se divertir, encontrar com os amigos, e essas pessoas recusaram por um tempo. Estavam fechadas mesmo aqui. Eu estou vendo aqui pessoas estavam fechadas na sua caverninha, estudando. Gente, esse estudo aqui de vocês é porque vocês estão querendo ou transicionar de carreira ou encerrar um trabalho e começar outro dentro da mesma área. Isso aqui tá bem certo, tá? Tá muito forte aqui questão de concurso. O interesse de vocês com esses estudos é de fato finalizar um ciclo para saírem vitoriosos em relação ao aumento salarial, aumento das finanças, aumento dos seus rendimentos, tá? Então aqui para quem é empreendedor, eu vejo que você estava fechado tentando desenvolver um projeto, tá? Que ele não vê a público ainda isso. Ele virá a público e essa vinda à superfície, né, essa imersão aqui do seu novo contrato, do seu novo trabalho, ou a volta da sua imagem para os olhares públicos, já que você estava mais enclausurado ou enclausurada, é algo que vai reverberar muito aí na sua questão material. Estou vendo aqui que você volta, seu retorno, né? A volta dos que não foram aqui, que aqui era como se você estivesse meio escondida do mundo. Aí o seu retorno, ele vem com uma sensação de vitória e de ganho material, tá? Mas não somente isso, também se apresenta aqui no seu destino uma figura masculina que pode ser também da sua energia, pode ser uma figura masculina que não seja você, por caso de você, da leitura estar espelhada, ou de você ser mulher, mas nós estamos falando aqui de uma nova união que vai se formar na energia de Leão. Alguém aqui estava estudando ou estava fechado na sua situação, adquirindo conhecimento, fazendo um curso de especialização, e aí você finaliza e se torna uma autoridade reconhecida publicamente, mediante o seu esforço, o seu trabalho aqui, tem alguma conclusão aqui, tem alguma conclusão, alguma finalização de um aprimoramento que ele te traz para uma situação de novas parcerias. E isso vai te dar uma sensação de satisfação emocional e alegria muito grande, né? Porque a gente tem Rei de Copas com 4 de paus, está me falando aqui, sem dúvidas nenhuma, aqui, de uma satisfação emocional, de uma maturidade emocional que te permite visualizar minimamente a estruturação de uma nova parceria. Ou uma nova parceria que viabiliza uma mudança estrutural na sua vida. Como assim mudança estrutural, Marcelo? Significa que ali o seu dia a dia ele estava estruturado numa determinada rotina, num determinado lugar. Então, por exemplo, Marcelo, eu saía todos os dias às 8 horas da minha casa para ir para a biblioteca da minha faculdade e estudava por 2 horas, depois dali ia fazer o estágio em lugar tal, que também era um lugar familiar para mim, e agora a gente tem a entrada de uma nova energia, agora que você está aqui passando por esse processo de aprovação, e essa nova energia ela vai te apresentar uma nova estrutura, uma reestruturação. Viu? É isso mesmo, com uma grande satisfação emocional. Tem uma coisa aqui de você conhecendo novos lugares, por exemplo, eu trabalhava em um laboratório tal, agora eu sou chamado para trabalhar num laboratório
que é da sede da empresa, se você for químico, se você for farmacêutico, né? Se você for dentista, aqui está me falando de você indo trabalhar, dividindo o aluguel de um lugar, por exemplo, você agora aluga uma sala num lugar onde tem aqui uma outra pessoa que ela é uma parceira, ela é uma companheira, não necessariamente afetiva, mas que te traz uma realização emocional por saber que você agora tem uma parceria, uma sociedade, né? Um consultório que os dois utilizam. Se for arquitetura, engenharia, a gente pode estar falando aqui de pessoas dividindo um escritório. Se for advocacia, que a gente está falando também nesse sentido, de vocês procurando um lugar que dê para desenvolver as atividades de vocês. Essa é a definição da situação para o signo de Leão. Se fez sentido para você, bem. Se não fez sentido, volte em outro momento, tá? Tá tudo certo. Mas tem alguma coisa aqui sobre uma reformulação das funções e das estruturas na sua vida. Por exemplo, eu trabalhava no tribunal tal, e aí eu passei um tempo estudando, fiquei sem sair, fiquei sem ver meus amigos. A minha frequência, a minha energia mudou, agora eu sou aprovado. Chega para mim a notícia de que eu estou numa fila de espera para ser chamado, tem muito isso aqui. E você começa a visualizar aí uma parceria, ou uma sociedade, ou um novo lugar onde você vai atuar. Por exemplo, você atuava no tribunal, tá? Agora eu vou atuar na vara das execuções fiscais. Entende? Tem um negócio assim, você está trabalhando em um lugar, você vai trabalhar em outro. Você estava fechado estudando para poder ser aprovado, você entra no processo seletivo. Tem uma coisa aqui assim, porque isso vai levar a uma grande finalização, que não é qualquer coisa, né? É uma finalização aí com a energia de Saturno, a carta do mundo, que eu vi aqui para vocês no oculto. Gente, às vezes eu não mostro todas as cartas para vocês, porque aqui não é um curso de tarô. Eu estou lendo, a gente tem um limite de tempo aqui, minhas leituras geralmente chegam a 40 minutos, porque eu gosto de deixar bem nítida a informação para ninguém forçar uma leitura coletiva. A sacerdotisa, o conhecimento oculto vindo à tona, e acho que você vai ser aprovado sim, viu, Leão? Ou aprovada. Tem uma coisa aqui assim sobre isso. Assinatura de novo contrato, você dando as caras de novo para a sociedade. Gente, para algumas pessoas aqui, alguém pode ter desativado as redes sociais e tinha uma pessoa que estava sem notícias de você, e agora que você pode ter desativado as redes sociais para estudar, por exemplo, para não se desconcentrar, e agora que você mostra de volta seu rosto no mundo e começa a aparecer de novo, vai aparecer aí pretendentes ou parceiros, sócios. É como se fosse assim, você estava numa caverna, essa é a definição da situação para Leão, você estava numa caverna adquirindo conhecimento, igual o Zaratustra, lá do livro do Nietzsche, né, que quando completa 30 anos vai se isolar da sociedade numa caverna e não aceita convites, ofertas. E aí você sai um belo dia, sol na sua cara, e aí você vê que tem um mundo lá fora te esperando e que você finalizou um grande ciclo ali de aprender a suportar a si mesmo, a si mesma, tá? Tem um negócio aqui assim. E que está vinculado a um ganho material, a um aumento dos seus recursos financeiros, tá? Meus parabéns desde já, caso você seja aprovado ou aprovada aí nesse concurso. Parabéns. Só você sabe como foi difícil aí esse momento de isolamento e tal. Mas aqui não veio me falando que era um momento de isolamento assim muito difícil, não. Veio me dizendo que você, na verdade, tem desenvolvido a maturidade correta para saber quais são suas prioridades. Isso é bom também. Do que é que nós estamos falando para Leão aqui, por favor, Tarô? Quais são as mensagens para Leão, para Juno, para o signo de Leão? Gente, você podia estar desenvolvendo um projeto paralelo também, que ele estava em off, como se diz, né?
Se eu trabalho com artes, com dança, com teatro, com música, eu estava desenvolvendo um projeto paralelo e ele estava em off. Eu estava estudando, estava desenvolvendo roteiro, figurino, trilha sonora, todas essas coisas que só chegam para a gente aqui, para o público, para a audiência, como produto final, você estava isolado, desenvolvendo. E eu vejo sucesso nesse caminho, porque você fez certo em se isolar, mas está na hora de abrir isso para o mundo agora. E abrindo isso para o mundo, isso revela uma nova face sua, que é uma face mais madura. Tem isso aqui, tá? Gratidão ao universo. Ó, 10 de ouros. O que, é que nós estamos falando, cara? As de copas. Gratidão, universo. Sete de ouros e a carta do Hierofante. Gente, aqui já tem muita coisa, né? Lembra para vocês que eu senti ali na leitura uma energia de Saturno? A gente volta com ela aqui, Saturno em Touro. Então, de fato, tem alguém aqui que estava desenvolvendo um trabalho, que aqui veio representado como um cultivo material, tá vendo? Estava desenvolvendo um trabalho e estava numa certa ansiedade desse trabalho frutificar, dar frutos, ou naquela expectativa, por exemplo, eu estou trabalhando em uma música, eu sou músico, e aí eu estou olhando ali meu placar, vamos dizer assim, minha tabela no Spotify, os números, e eu estou vendo ali se aquelas músicas estão hitando, estão chegando no público. E aí eu vejo que você, de fato, nesse ciclo aqui, você aprendeu muito sobre isso, sobre a responsabilidade que é de você pensar o produto antes dele chegar na pessoa, né? Pensar a música antes, pensar a coreografia antes, pensar que o remédio, a fórmula, enfim, dependendo da área que você trabalhar, aqui pode ser qualquer coisa, gente. Pessoas de enfermagem estavam naquela fase de estágio, residência, e aí você estava aprendendo, né? Aprendendo até onde você pode ir ali numa situação de trabalho. E agora eu vejo que você amadureceu muito, porque aqui está trazendo o 10 de ouros com as de copas, falando de uma renovação completa que inclui o seu patrimônio, inclui o legado que você vai deixar aqui, né? Inclui, de certa forma, os caminhos de prosperidade que pode se apresentar a você. Eu vejo aqui novos caminhos se abrindo, porque o As de Copas traz uma renovação completa no âmbito emocional, e o 10 de ouros fala de algo estruturado, e aqui a gente tem o Hierofante. Então, para muitos aqui, a gente pode estar falando de herança também, tá, gente? Uma grana e uma herança que entra na sua vida, ou um casamento muito bem feito para alguns, tá? No sentido, no sentido tanto emocional aqui, como material também, tá? E tem alguma questão kármica no ciclo de Leão aqui, de ter finalizado um ciclo de provações e agora você tem uma abertura de novos, porque assim, o Hierofante tendo saído duas vezes, gente, a gente está falando de Leão voltando a pôr a cara no sol, né? Leão voltando a ser o centro das atenções por um momento, mas agora não mais como o protagonista, o ator, e sim como aquela pessoa que é reconhecida por ter estruturado tudo aquilo. Não sei como isso vai se aplicar para a sua realidade, mas, por exemplo, vamos supor aqui que você tem um escritório e você era o advogado Banzanzan daquele escritório, a advogada Banzanzan, né? Aí todo mundo sabe que você ganha muitas causas, etc. Só que aí você precisou sair por um tempo para estudar, para você conseguir uma posição material ou financeira melhor, um concurso novo, melhor, né? Que aí que você, eu estou vendo você sendo aprovado aqui. E os seus ganhos, seu legado, de fato se solidificando. Aí agora você vai ser reconhecido publicamente no sentido de que você não é mais o melhor advogado daquele escritório, porque você não está mais em campo atuando como advogado. Você vai ser reconhecido agora como um mestre ou uma mestra. Tipo assim, onde as pessoas vão procurar você para aprender. Como é que eu transmito isso? Vamos lá, gente. Você vai se tornar a referência na sua área. Tá me falando aqui.
você vai se tornar referência na sua área, mas você vai sair um pouco da atuação física do negócio. Por exemplo, eu era policial civil e eu atuava nas ruas. Aí eu passo num concurso, faço a menor ideia de quais são as funções que tem lá para policial civil. Mas eu passo num concurso de direito, vamos dizer assim. E aí agora você vai ser tido como um mestre que entende de tudo daquele, de todo o funcionamento burocrático que tem a ver com a polícia, com jurisdição, o que, que o policial pode ou não pode fazer. Você dando as cartas agora e as pessoas te vendo como uma referência de alguém que entende muito sobre aquele universo. Tem uma coisa aqui assim, de você ter se esforçado num cultivo, que pode ter sido um cultivo intelectual ou técnico, intelectual ou técnico, por exemplo. Fiz um curso técnico que me permitiu. Gente, isso aqui pode ser até, por exemplo, a pessoa que é massoterapeuta. Ela fez um novo curso de alguma terapia holística e agora ela não é só mais massoterapeuta. Ela não sai mais de casa com a maca, com o colchãozinho dela para fazer massoterapia. Não, agora ela vai poder desenvolver essa atividade num centro de diversas terapias holísticas, que há novas parcerias, há novos contratos de sociedades ali envolvidos, e isso vai frutificar, porque agora você vai ser visto como referência nessa área. Fulano não é só mais um excelente massoterapeuta, ele também é um excelente mestre reikiano. Tem um negócio aqui assim, entendeu, gente? Aí, para quem for fazer sentido, vocês entendam aí, porque eu tô vendo aqui, tanto para a questão afetiva, a estruturação e a solidificação de um relacionamento que está dando muito certo, apesar de você estar sempre ali olhando, monitorando, vendo ali o que está certo, o que está errado no relacionamento, eu vejo ele se solidificando, talvez até por essa sua atenção que você tem dado a esse relacionamento, tá? Não estou vendo casamento aqui ainda, mas estou vendo alguém se amigando. O que é se amigar, Marcela? É juntar as escovas, morar junto, né? Formar uma aliança. Para alguns aqui pode ser casamento, mas eu não estou vendo a festa do casamento ainda. Eu estou vendo aqui um parceiro de relacionamento que pode vir a se tornar um parceiro de negócios também. Aí cada um vai saber se mistura ou não essa questão. Mas sem dúvidas tinha alguém aqui se preparando, fazendo o curso, estudando, desenvolvendo um projeto. Se a pessoa que ela é DJ, ela estava estudando uma nova corrente de música, por exemplo, eu sempre trabalhei com músicas tais, tais, agora eu quero incrementar o meu trabalho com essas novas referências. Aí você vai começar a ser visto como uma pessoa de destaque dentro daquela área. Ó, o fulano estudou bastante tais e tais referências e agora ele, como é que se diz, quando você aglutina, junta, incorpora. Agora ele incorporou aquilo, a sua técnica, e agora ele é visto como um profissional ainda melhor do que ele era antes. Tem muito disso aqui, tá? Para Leão no mês de no mês de junho de 2025, mas para você também que está recebendo essa leitura agora, adapte aí para sua realidade, porque tem sim, tá? Isso aqui tá bem nítido aqui, um novo contrato que ele te dá muita satisfação emocional, mas esse novo contrato só foi possível de acontecer na sua vida, e só está sendo possível de acontecer, ou só é possível que ele aconteça na sua vida, mediante uma maturidade emocional que você conquistou aí enquanto você estava numa situação mais isolada e mais sozinho, mais sozinho. Para alguns aqui pode ser pessoas que ficaram muito tempo solteiras e não aceitavam ofertas vindas de fora, novos encontros, ou estavam com algum trauma, com algum bloqueio que eu vejo ele sendo desbloqueado aqui na sua energia, tá? E aí você se abre para novas parcerias. Olha, gente, tem uma taça transbordante aqui nessa situação de estabilidade material e legado, material estrutura, material patrimônio. Tem um negócio aqui assim. Para alguns pode ser herança, tá? Mas não force a leitura, gente. Se você não tem uma herança para receber, não force. Se você tem, aqui tá saindo, tá quase saindo. Do que é que nós estamos falando com o Hierofante? Tarô, por favor. Nossa. O mago. É estrutura mesmo.
Aqui tem alguma coisa que estava no âmbito das ideias, o mago com o hierofante. Tem alguma coisa que estava no âmbito das ideias, tá? Algo que estava sendo manifestado num plano superior e agora chegou a hora de materializar isso. Isso daqui vai ter consequências reais na matéria. Porque você chegou ao entendimento necessário para estruturar aquilo e está na hora de gestar e parir isso, entende? Está na hora de trazer isso aqui para a matéria. Aqui tem alguma coisa que estava sendo gestada, estruturada, e agora chegou a hora da manifestação material disso, né? O mago aqui com as ferramentas disponíveis no momento para realizar a sua arte, e o hierofante falando dessa publicidade, né? Pode ser que a divulgação de um talento seu, de uma nova arte, a divulgação de uma nova arte, de um novo trabalho, a manifestação de uma sociedade, você vai ter que adaptar para a sua realidade. Mas a carta do mago vem me falando de uma situação em que tinha alguns conhecimentos e algumas coisas dispersas e você consegue condensar e sintetizar isso num produto e entregar para a sociedade. Tá? O que é que nós estamos falando com 10 de ouros, por favor, Tarô? O que é que nós estamos falando com 10 de ouros? 10 de ouros, patrimônio, legado. O que é que nós estamos falando aqui com 10 de ouros? O que é que nós estamos falando aqui com 10 de ouros, Tarô, por favor? Gratidão. Gente, o 10 de ouros veio com a energia do Cavaleiro de Ouros invertido, As de Copas e 5 de Espadas. Então aqui está me falando de uma situação que ela pode estar vibrando na dificuldade material, tá? E na disputa de ego. Então, a leitura de Leão, isso aqui não está tão distoante, né? Tem muito ego aqui. Mas vai vir uma satisfação emocional dessa situação aqui, apesar de tudo, né? Você volta para o centro das atenções, né? As de Copas 2 vezes. Gente, os decanatos regidos pelo Cavaleiro de Ouros é o 4 de Paus, que é a carta do casamento, da união da sociedade. O 5 de Ouros, que é a dificuldade material, a densidade da matéria, o momento de semear, de arar. E o 6 de Ouros, que é uma ajuda financeira ou uma própria situação de mais equilíbrio nas finanças. Tendo vindo essa energia junto com as de Copas, está me falando aqui de um sucesso que ele atravessou uma certa obscuridade por um tempo, mas que ele tá para se materializar na nossa vida e isso traz uma grande realização. Mas tem uma briga de ego aqui, um vale tudo. Um vale tudo dentro desse jogo. Aí você vai adaptar aí para sua realidade. Mas tendo se repetido o As de Copas 2 vezes, não tem como negar que essa satisfação emocional ela vai chegar até você. Tá? Aqui essa carta do Vale Tudo pode estar me falando de uma pessoa que está com a mentalidade custe o que custar, eu vou materializar esse ganho na minha vida aqui. Toma cuidado, tá, Leão, com essa mentalidade, porque ela é muito boa para quem está desenvolvendo essa missão aqui mais de persistência e tal, mas ele veio invertido. Então, toma cuidado com essa mentalidade custe o que custar, porque custe o que custar vai custando muita coisa com o tempo, né? Então, assim, agora esse custo que custar pode estar custando só uma coisa, mas depois esse custo que custar vai custar muita coisa. Então, toma cuidado, tá? As de Copas, o que é que a gente está falando aqui, tendo vindo repetido, tarô, por favor. As de Copas, gratidão. Gratidão. As de Paus. Isso aqui é você reavivando.
As de copas com as de paus é você reavivando aqui. Reavivando a sua criatividade, reavivando a sua fé, reavivando a sua capacidade de trabalho, a sua força de trabalho, reavivando as suas ideias, assim, tô cheio de ideias novas, vamos colocar em prática. Aquele momento difícil ali que eu estava mais fechado, ele se encerra agora e agora eu posso participar mais dos círculos sociais que me chamavam para sair, eu não estava saindo. Tem um negócio aqui assim, as de copas com as de paus, viu? Tem uma situação dupla aqui, se a gente considerar que tem as de copas com as de paus cruzando com a carta do mago, porque o mago é o caminho que leva do ás, dos arcanos menores, né, os ases, até o 3 na árvore da vida, da cabala. Então a gente está falando o que do 3? De uma gestação, de uma estruturação. E nos ases a gente está falando da energia primordial que está aqui na nossa coroa, né? Que a gente tem que canalizar para poder impulsionar para o mundo. Então a gente está falando aqui de um caminho que você trilhou, né? Que está na hora de manifestar materialmente tudo aquilo que você gestou no campo dos sentimentos. Então, no campo das idealizações, no campo do sonho, no campo das projeções, as de copas com as de paus, a gente traz isso desse campo idealizado da ideia para a forma. Tem uma coisa que ganhando forma na sua vida. Uma nova sociedade ganhando forma. Como eu falei, um novo escritório, um novo consultório, tem alguma coisa ganhando forma aqui na sua vida relacionado tanto a sua questão de trabalho como a sua questão emocional, tá? Tá ganhando forma. Qual é o conselho do tarô? É saber canalizar essa energia aqui para ela não se dispersar, né? Tem uma novidade muito grande na sua vida. Mas você precisa aceitar que é uma novidade, porque a forma de conectar a manifestação, a materialização, é como se fosse um botão que chama restart, né? Tem um restart aqui para acontecer na sua vida. Talvez uma relação que chegou até um determinado momento aí, tá na hora de dar um restart nela e ela vai se transformar numa coisa mais sólida, viu? Isso faz parte do processo. Para finalizar a leitura de Leão, do que a gente está falando com esse 7 de ouros aqui, tarô, por favor? O que a gente está falando com 7 de ouros? Essa possível frustração aqui, o que a gente está falando com 7 de ouros, tarô, por favor? Gratidão, a carta da temperança. É paciência, né, gente? Paciência. 4 de copas de novo no fundo do deck, que foi o que começou a leitura de Leão. Então tá, meus amores, então agora é paciência. Entendi esse 4 de copas aqui. Essa carta da temperança, ela vem trazendo uma energia de alquimia. Então nós podemos estar falando aqui de duas energias, masculino e feminino, ou duas energias sexuais entre dois homens e duas mulheres, independentemente da situação que seja, a gente está falando de duas energias que elas tendem a reagir quando são colocadas juntas. Está vendo que tem um anjo aqui transferindo uma energia para outra, uma água de um vaso para outro? Tem um negócio aqui que está pedindo paciência para vocês, algo que está em vias de materialização, aí você vai saber se é o seu projeto, se é uma união, uma sociedade, mas isso exige paciência porque é um momento mesmo de trabalhar a química dessa relação, tá? Que é o que tá me dizendo. Você trabalhando a química na relação, entendendo quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, você se abre para essa novidade aqui. Agora, se você quiser forçar a barra, né? Ver pelo em ovo, ver coisa onde não tem, aí o negócio vai desandar aqui, tá bom? Tem muita essa energia aqui, de você trabalhando a química de uma relação, testando a química de um parceiro de trabalho. Aqui, para quem contratou alguém recentemente, tá em fase de teste ainda, tá testando, né? Test drive. Tem um test drive aqui. Mas Tarô vem aconselhando para você não ficar nessa fase de test drive por muito tempo. Viu que a química bateu, já começa a produzir.
Tem uma situação aqui que vai exigir paciência e observação. Talvez uma transferência de emprego, por exemplo, uma pessoa que trabalhava em um lugar tal, ela assina um novo contrato, vai trabalhar nesse novo lugar e aí é preciso transferir funções de alguém que saiu para essa pessoa nova que está chegando e essa pessoa nova me diz aqui que ela é plenamente capaz de desenvolver esse trabalho aí. Caso eu esteja falando com algum empregador que está com funcionário novo, ou com uma equipe nova, ou com um time novo para desenvolver uma tarefa, está me dizendo aqui que esse time consegue levar essa tarefa adiante, mas você vai precisar ficar atento ou atenta nesse começo, porque é fase de teste. Então, você vai precisar ajustar algumas coisas ali, mas a pessoa consegue realizar o trabalho. É muito uma fase de adaptação aqui, tá? Dentro aqui do trabalho, e tem alguma questão também afetiva aqui implícita. Não tem como ver isso numa leitura coletiva, gente. Infelizmente seria necessário uma leitura diretamente na sua energia, mas tem algo sim relacionado tanto à questão material como à questão afetiva aqui. Não é para todos, é só para alguns, e essa foi a mensagem para o Coletivo de Leão. Gratidão por ter continuado até aqui. O cabelo tá seco porque hoje eu banhei sem molhar o cabelo. Tá muito frio aqui em São Paulo. Não vou ficar com o cabelo molhado, não. É isso, gente. Vocês vão voltar a ser o centro das atenções por um momento aí, mas numa nova fase, né? Numa nova fase aqui. Se antes era você que dançava, que fazia o papel do príncipe, do cavalo branco, vamos dizer assim, agora é você que tá treinando alguém para ser o papel principal da peça, né? É você que escreve a peça agora. E aí você vai ser reconhecido sim, mas por outra coisa, não mais por seu. Entende o que eu quero dizer aqui? Tem uma coisa aqui assim, gente. No meu caso, eu sou editor. Aí vamos supor que eu consiga um trabalho, um contrato, onde eu não vou ser mais o editor júnior ou pleno, eu vou ser o sênior, eu vou ser o editor-chefe, as pessoas vão vir até mim para ter certeza que o que elas fizeram foi correto e eu vou ter que validar aquilo. Tem muito disso aqui para leituras de Leão, tá? É isso, meus amores. Um beijo, gratidão pela energia de vocês. Estamos aí com quase 40 minutos de leitura. Qualquer coisa vocês voltam para assistir depois, que tem muita coisa legal aí que eu acho que dá para meditar sobre isso no mês de junho. Gratidão. Encerra a mesa de leão agora e até o próximo encontro. Tchau, tchau.